A paz de Cristo, amados de Deus. Aqui é Abílio Gonçalves, da Escola de Fidelidade, e é com imensa alegria que inicio com você uma nova e emocionante edição de nosso querido podcast, Gotas de Fidelidade. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje vamos mergulhar num tema que nos toca profundamente e nos faz compreender que a vocação não é uma estrada de sentido único, mas sim uma jornada repleta de múltiplos caminhos. E, como um catequista eterno que sou, estou empolgado para explorar junto com você essa quarta semana do nosso mês de reflexões sobre as vocações e missão. Afinal de contas, agosto é um mês todo dedicado, né? A igreja dedica esse mês de agosto a todas as vocações. Prepare-se, pois estamos prestes a testemunhar como os fiéis da cruz trilham o luminoso caminho das vocações leigas. Antes da gente entrar nessa história, antes da gente ouvir essa conversa, vamos recordar da essência do nosso chamado divino. É importante entendermos que Deus não chama apenas para a vida religiosa, mas também para refletir a sua luz em nossas vidas do cotidiano, onde quer que nós estejamos. Então, como nos ensina o próprio catecismo, ele diz assim: os leigos têm como vocação procurar o reino de Deus, tratando das coisas temporais e ordenando-as segundo Deus. Está lá no parágrafo 898. Isso significa que, independente do nosso estado de vida, somos todos, eu repito, todos chamados a ser testemunhas de Cristo, a irradiar o seu amor e a viver o evangelho em todos os aspectos de nossa existência. E nada mais poderia, nada melhor na realidade, nada melhor seria do que demonstrar essa realidade que é a história de São Francisco de Assis. Este é um exemplo vibrante de uma vocação leiga, que brilhou intensamente aqui na Terra. São Francisco, ele era um homem comum. Ele não era um sacerdote e muito menos um religioso, mas alguém que descobriu a santidade no meio das suas atividades do dia a dia. Ele era conhecido por sua dedicação à caridade, especialmente, né, aos pobres e aos necessitados. Um dia, enquanto distribuía o alimento para os famintos, ele disse algo que ressoa profundamente conosco. Nós não só precisamos alimentar os corpos famintos, mas também a fome de amor e bondade. Esse testemunho dele, de vida, nos relembra que as vocações leigas são uma maneira poderosa de sermos verdadeiros discípulos de Cristo, tocando as vidas daqueles que encontramos, seja no trabalho, seja em casa, seja com os amigos ou até com os conhecidos, quando a gente esbarra com alguém, né? Lembre-se que, mesmo sem palavras, nós também evangelizamos. E é exatamente isso que vamos descobrir nesse episódio de hoje. Temos a honra de ouvir os testemunhos poderosos de fiéis da cruz que estão trilhando o caminho das vocações leigas. E eles compartilharão como vivem o carisma fiel em seu cotidiano, infundido dentro do seu trabalho, nas suas relações, em cada aspecto das suas vidas, com os valores do evangelho, claro. Afinal, como também diz o catecismo, uma vida consagrada é um dom que a igreja recebe do seu Senhor e que oferece aos fiéis, de uma forma especial de imitar e representar o seu estado de vida, o modo de vida que o próprio Filho de Deus escolheu para si mesmo. Esse está no parágrafo 914. Os exemplos desses fiéis da cruz vão nos lembrar que a santidade não está reservada a somente um grupo seleto, ou seja, isso não é só aqui, né, na comunidade católica Fidelidade da Cruz. Não, não é só lá, na outra comunidade, ou então na sua paróquia, ou então ao próprio sacerdote da sua comunidade. Não, não, cada um de nós tem um papel vital a desempenhar, uma vocação única a viver.
As histórias que nós vamos escutar hoje iluminam a nossa própria jornada, nos mostrando que, independente da nossa profissão, do nosso estado civil ou de qualquer circunstância que encontramos na nossa vida, podemos ser verdadeiros discípulos de Cristo, compartilhando seu amor com o mundo ao nosso redor. Portanto, eu convido a você ser se unir a nós nesse episódio de reflexões sobre a vocação leiga. Vamos, ouvir com o coração aberto, aprender com esses testemunhos valiosos e, acima de tudo, buscar uma inspiração para viver o evangelho com fervor onde é que nós estejamos. E nesse caminhar, que Deus ilumine os nossos caminhos e nos guie na compreensão da sua grandiosidade, do seu chamado. Que Ele nos permita refletir sua luz em cada aspecto de nossa vida, assim como fez com São Francisco de Assis. E é nesse momento que eu venho convidar os nossos apresentadores de hoje, ou melhor, nosso apresentador de hoje e os fiéis todos que estarão nesse bate-papo de hoje. Primeiro chamado aqui é para o nosso querido Vitor Fiel da Cusa. E aí, meu irmão, boa noite. E aí? Bom demais? Bom demais. Como é que você Cá está? estamos. Aqui eu tô excelente. Muito bom, então. Eu Meu tô irmão, muito bem, graças a Deus. Vou melhor do que ô, mereço. eita lasqueira. Vou deixar você aqui à vontade, quando você quiser, você chama a galera, fala um pouquinho aí da comunidade e daqui a pouco a conversa começa. É isso Até aí, logo. né? Valeu. É isso aí. Hoje vamos descobrir, né? Fiéis da cruz, como se alimentam, como sobrevivem, de onde vêm, né? Vamos hoje conhecer um pouco mais dos nossos irmãos, né? Vamos saber a perspectiva deles, do ponto de vista deles, e também do ponto de vista de onde eles estão, né? Da etapa vocacional deles, né? Como que eles vivem, como que eles vivem os desafios de cada dia, como que eles se mantêm de pé em oração, como que eles estão vivendo essa etapa vocacional que eles estão, e na realidade de vida que eles se encontram, né? Então, quero convidar vocês a estar junto com a gente, né? Interagem no chat, mande aí sua mensagem, mande aí sua questão, sua pergunta, sua observação, para a gente tratar aqui juntos, né? Então, sem mais delongas, queria chamar aqui a Célia e o Rafael para estar junto conosco, para a gente continuar esse bate-papo. Vamos nessa. E aí? Boa noite. Boa noite, boa noite. Célia, seu microfone está mudo. Abre O pra meu tá gente. funcionando direitinho? Tá, o seu tá. Célia? Aí. Agora tá bom. Agora sim. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Boa noite, Boa noite, tudo bom? tudo bem contigo? Beleza, tudo certo. Eu tava falando para eles aqui mais cedo que vai ser um bate-papo, vai ser igual tomar um café na sala de casa, viu, Célia? Não vai ser um refrigerante, não. Ah, um café tá bom. O café tá bom, né? Pois é. Eu queria abrir esse bate-papo aqui dessa noite. Primeiramente, queria que vocês se apresentassem, né? Falassem um pouco da vida de vocês, para que a galera que de repente ainda não sabe quem vocês são, conhecer um pouco mais. Vamos lá. Bom, eu me chamo Rafael, sou casado, estou na etapa de discípulos da comunidade, sou servidor público hoje, sou formado em administração, tenho 33 anos, e é isso. Muito bem. Você, Célia? Eu sou a Célia, sou vocacionada da comunidade, estou no 2º ano de vocacionado. E tenho 4 filhos já adultos, e um deles é o Igor, da comunidade, que é postulante. Tenho 3 filhos casados, né? O Igor. O Rafa nem falou dos filhos, né? Posso falar, Rafa? Porque sabe, né? Eu comecei a falar aqui dos filhos. Sou mãe do Igor, da Tayane, da Aline e da Maria Carolina. Já são adultos. E com esses 3 filhos casados, né? Com a Maria Carolina, eu tenho 6 netos já. Eita! E sou da comunidade. E já tenho muito tempo de namoro com a comunidade. Mas, assim, dentro do vocacionado, já estou no 3º ano de comunidade.
Ah, que maravilha. Muito legal. Então, é justamente nesse ponto que eu queria chegar. Porque acredito que cada um de nós tem uma história antes da comunidade e após entrar na comunidade, né? Isso, inclusive, uma história de conversão, de como as coisas aconteceram, como que Deus chegou até a vida de vocês. Às vezes a gente tem o privilégio de Deus chegar na nossa vida desde muito pequeno, né? Então a gente tem contato com a religião. Eu, de certa forma, tive esse privilégio, né? Ali, meus pais faziam encontro de casal, logo em seguida, minha tia fazia parte dos grupos de jovem, já me levou para a igreja para conhecer um pouco. Lá eu já vi as pessoas tocando, já fiquei deslumbrado com a música. Entrei ali, comecei a me envolver por causa da música, e aí Deus foi interagindo comigo ali, eu fui interagindo com ele, a gente foi alçando voos maiores, aí fui passando do Ministério de Música para a Renovação Carismática, cheguei a passar um tempo também nos Vicentinos, e fui passando ali, a boa parte da minha formação devo muito à Renovação Carismática. A partir daí, passei para um Ministério de Música que eu achava muito bom estar lá junto com eles, mas resolvi fazer um encontro vocacional. O bichinho da Fidelidade da Cruz me mordeu e cá estamos, 9 anos, né? 9 anos de Fidelidade da Cruz. Então, estou lá, estou consagrado da comunidade e não me vejo em outro lugar, né? Essa é a minha realidade. E aí queria saber com vocês como que foi, como que Jesus chegou até vocês, como que foi a história de conversão de vocês, até vocês entrarem de fato na comunidade e ingressarem, né? Desde as fases até a fase atual que vocês estão. Bom, eu vou tentar resumir, né? Mas eu segui Temos um tempo, pode caminho, falar. eu segui um caminho um pouco diferente do seu, Vitor, porque na verdade eu fui entrar para a igreja de maneira um pouco mais séria quando eu tinha já meus 17 anos, beirando os 18. Na verdade, não posso nem dizer que eu entrei sério, porque na verdade eu entrei na igreja foi com a intenção de namorar uma catequista, né? Então, só a partir mais ou menos ali dos 18 anos é que eu tive um belíssimo momento com Jesus no Santíssimo Sacramento, um momento carismático. Até então, eu era um pouco alheio à religião, e não somente alheio, mas até tinha traços de ateísmo no meu coração. E quando eu tive essa experiência com Jesus, uma experiência de repouso no Espírito Santo, ali eu cheguei à conclusão de que Deus existe, né? Falei assim, não, Deus existe. Porque se isso aqui está acontecendo comigo, Deus existe, né? E aí, já naquele primeiro momento, rezei, conversei com ele, e ali a gente começou a nossa história, e eu me lembro que neste momento da minha vida, eu saí de uma pessoa completamente mundana para uma pessoa meio que radical, no sentido bom da palavra radical, inclusive. Quis romper com o pecado imediatamente, quis romper com todas os maus hábitos que eu tinha naquela época. E assim começou a minha história com Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Foi na Crisma e foi na paróquia São Pedro, ali com o Padre Moacir já fazendo o evento de Pentecostes e tudo mais. E foi interessante porque logo no princípio da minha caminhada cristã, eu enfrentei alguns problemas sérios. Como eu vim do mundo e eu tinha muitas relações mundanas, amigos mundanos e, assim, até em certo sentido, algumas coisas um pouco mais perversas, de um dia para o outro tentar buscar uma vida virtuosa, uma vida em Deus, foi um rompimento para mim e para aqueles que estavam ao meu redor, né? E esse rompimento foi complicado porque, como todo o ambiente em que eu vivia era um ambiente mundano, do nada eu me vi só, né? Eu me vi sozinho. Isso em poucos meses de conversão. Comecei até a ser muito zoado na escola, justamente por conta dessa conversão repentina que eu tive. Mas eu segui firme, né? Segui firme e, como você disse, aqui eu estou. Tá. E com relação à comunidade, eu frequento a comunidade desde o segundo ano dela. É isso mesmo, desde o segundo ano dela, mas eu não entrei na comunidade
cedo assim. Na verdade, eu não queria entrar na comunidade, não tinha o interesse de entrar na comunidade, eu não conhecia esse chamado dentro do meu coração. E, aliás, no retiro que deu origem à minha entrada, eu marquei, porque no formulário tinha um campo escrito lá se eu queria conhecer mais a comunidade, se eu queria fazer o Via Crucis, né? E eu marquei que não, eu não queria, né? E o que aconteceu, na verdade, foi uma coisa muito engraçada, porque a minha esposa, ela marcou sim, ela foi acrescentada ao grupo dos Via Crucis, ela não me viu lá, e como ela sabia que eu frequentava, ela me colocou, meio que sem saber do que se tratava. E por algum motivo, aquilo para mim foi a resposta, assim. Por algum motivo, de lá para cá, eu não tive dúvida vocacional, né? Eu tive muitas crises, mas crise vocacional não tive. De chegar e dizer, olha, eu não sei se aqui na Fidelidade da Cruz é meu lugar. Isso não aconteceu comigo. Pelo contrário, o meu Via Crucis não foi exatamente um processo de discernimento, o meu Via Crucis foi um processo de ansiedade, no sentido de eu quero pertencer logo, né, à comunidade. Mas foi peculiar, porque foi, assim como foi a minha conversão, foi de um dia para o outro, também foi de um dia para o outro a vocação surgiu. Não é que eu não tive essa vocação, inclusive depois, conversando com o fundador, e depois meditando e rezando, eu percebi que eu já era, vamos dizer assim, a minha cara ser fiel da cruz, né? Mas eu só percebi de um dia para o outro, e foi exatamente quando eu entrei no grupo do Via Crucis, né? Que ali foi como se fosse assim, cara, aqui é teu lugar, você está no grupo dos vocacionados. Não foi você que entrou, você não queria entrar, mas agora você tá, então você segue. E eu segui, né? E de lá para cá, continuo sem ter um desejo de viver em outro lugar, senão na Fidelidade da Cruz. Aliás, eu tenho confirmação suficiente, né, para poder seguir firme, seguir fiel aqui dentro. E a não ser que o próprio Deus, de alguma forma assim extraordinária, chegue e diga que aqui não é meu lugar, eu creio que aqui é meu lugar, e é por isso que eu sou discípulo, e é por isso que eu estou nesse caminho para me consagrar, e decidido a me consagrar, decidido a dedicar minha vida por essa obra, pelos filhos desse carisma, e por tudo que essa comunidade precisar de mim. Dentro das minhas limitações e dificuldades, mas dar o meu tudo. Maravilha, maravilha. Célia? Então, os meus pais, acho que a grande maioria sabe, eu sou adotada. Então, a família que me acolheu, os pais que me acolheram, a minha irmã, eles são católicos, né? Meus pais, dentro da humildade deles, eles sempre praticaram a fé, viveram a fé. A minha mãe era muito, muito mariana. E sempre ia para a igreja, todo domingo ia cedinho para a missa, participava da Legião de Maria. Era uma senhora, assim, exemplar. Porque meu pai faleceu, eu tinha 11 anos, né? Então ficou só eu e minha mãe. E minha mãe sempre mariana. Rezava o terço, mesmo sendo analfabeta, estava sempre com o terço ali na mão, rezando. E sempre me ensinando esse amor, né? A Deus, ensinando as coisas. Então, eu me crismei e eu já fui ser vicentina. Já entrei nos vicentinos. Aí participei dos vicentinos uma época e depois já me casei cedo, tanto que a minha filha mais velha já está com, não vou falar a idade, né, que ela pode estar vendo aí. Mas eu me casei muito cedo, então eu tive os meninos, então eu me afastei da igreja. E quando eu fui levar essa minha filha mais velha para fazer inscrição na catequese, tinha uma amiga minha de catequese, a Ieda, e ela falou assim, Célia, vem ser catequista com a gente. Aí eu falei, nem, não, eu tenho 4 meninos pequenos para cuidar e tal. Não, na verdade tinha 3. Não, para mim é muito difícil, trabalhava a semana toda, trabalhava lá no Centro Comercial Sul, era muito corrido para mim. Ela, não, vem ser catequista. Aí eu, tá bom. Aí eu fui. Amanhã mesmo vai ter um encontro. Aí eu fui. E uma vez catequista, sempre catequista, né? Foi um divisor de águas para mim, assim, na verdade.
Aí fui para catequese, com os meninos de cá para lá, retiros, leva menino, traz menino, e eles foram criados assim dentro da igreja, os 4, né? Na catequese, com os catequistas. E depois disso, entrei na Legião de Maria com a minha mãe, sendo catequista para ajudar minha mãe, que ela ficou me chamando, fui. E nisso sempre fazendo alguma coisa assim dentro da igreja, né? Na catequese de Crisma, na catequese lá da Sagrada Família. Lá eu tenho todos os meus sacramentos, desde o batismo até o matrimônio. E os meninos também, né? Só não o matrimônio, dos 3 que já casaram. Então, eu sempre fiquei nessa busca, assim, né? Ia para Shalom, ia para Gratidão, que a época tinha Gratidão, gostava muito de ir para Gratidão. A Tayane falou Sim. que você pode falar a idade, tá? Eu vou te falar a Tayane, ela tem 33. Pronto, agora sabemos. A Tayane e a Aline estão aí. Né? O Igor deve estar ouvindo, né? E a Maria Carolina também está aí. Os meus 4 tesouros preciosos da minha vida. Um beijo para vocês, pessoal. Obrigado por estar aqui acompanhando. Tem umas amigas aí também dando boa noite. Beijo para vocês. Bem-vindos, pessoal. Eu vou chegar nessa fase aí de vocês, amigas lindas, preciosas. Porque Deus foi colocando muitas pessoas assim na minha vida, né? Então, aí eu fui para Shalom, e ia para Gratidão, ia para Carismática, ia para as velas de Pentecoste, ia para todos os lugares. E eu não consegui me encontrar, assim. E sempre com o Padre Wesley, muito perto dele, porque às vezes ele estava na Shalom, às vezes ele estava na Gratidão, e ele estava na Nossa Senhora do Carmo, depois na Nossa Senhora Auxiliadora. E até que o Igor ia mais... Eu ia para a comunidade, acho que o Rafa falou que desde o 2º ano da comunidade ali, eu sempre ia para a comunidade também, para alguns momentos, né? Só que aí eu não me encontrava na fidelidade, porque eu não me sentia acolhida. Assim, não é questão de acolhida, eu não me sentia fiel da cruz. Aí o Igor entrou primeiro, né? O Igor entrou e eu só ia participar de alguns momentos da comunidade. Até que um dia, uns 10 anos da comunidade, eu fui para a missa. E o Tainan falou o testemunho dele de novo, e ele falou esse testemunho de novo, em lágrimas, assim. Eu fiquei olhando, eu falei, aqui é o meu lugar. Aí eu entrei na comunidade. Aí o Tainan foi nos 10 anos, porque era 10 anos e não tinha tanta gente. Aí eu falei, gente, cadê o pessoal dessa comunidade que não veio hoje num dia tão especial? Não tinha quase ninguém. E o Tainan ali falando que ele pensou, que ele tinha programado, era a época da pandemia também. Ele tinha programado para muita gente, momento muito cheio de gente, casa cheia, mas por conta da pandemia não tinha como ter muita gente. Mas eu pensei, cadê o pessoal dessa comunidade? Mas aí, ali eu entrei no Via Crucis, né? Eu comecei a participar e fui conhecendo o carisma e vendo que ali era o meu lugar. Por que eu não tinha entrado antes? Antes do Igor, antes do Rafael. Né, Rafael? Antes, muito antes, por que eu não entrei? Porque eu já acompanhava o Tainan nos retiros do Ajuque, que meus filhos, eles eram do Ajuque, né? Fizeram o Ajuque, coordenaram o Ajuque, e eu fiquei pensando, por que eu não fui logo, né? Mas aí entrei na comunidade, aí saí da catequese, e trabalho numa escola católica, e lá eu era professora de sentido religioso. Aí acaba que agora não tem mais ensino religioso nessa escola, então eu estou na comunidade. Faço parte do vocacionado 2º ano, e as pessoas que entraram comigo, no nosso grupo, de tantas pessoas, só ficaram 4. Somos 4. E às vezes eu tenho vontade de... Eu assim, não agora, mas de repente acontecem umas coisas assim na vida da gente, ou lá na comunidade ou fora, que eu fico meio que titubeando, assim, sabe? Mas aí eu paro para pensar, né? Aquela música do Juninho, que é de Santa Teresa d'Ávila, né? Eu tenho que ter uma determinada decisão e pronto. Eu me sinto muito bem. Esse sorriso do Rafa aí, acolhedor, do Vitor, são 2 irmãos que me ajudam,
né, que sabe da fase que eu estou passando na vida, que quem é amigo que está aqui assistindo sabe, e que eu vejo que se eu não estivesse aos pés da cruz, carregando, vendo agora carregando a minha cruz, olhando para Jesus aos pés da cruz, dentro desse carisma, sendo consolada por vocês dois, pelos outros da comunidade, das outras pessoas, eu não ia estar de pé agora, né? Não está onde eu estou. E esse pessoal que está aqui é de vários lugares do Brasil, né? A Rosana é de São Paulo, a Aline de Alagoas, aí tem o pessoal de Minas, pessoal de vários lugares que eu conheci num tempo de pandemia, quando eu estava, né? Sem saber para onde ir, antes de ir para a comunidade para Via Cruz, a gente montou um grupo assim de oração, né, para se sustentar no tempo de isolamento. E quando foi ver, tem gente de vários lugares, né, que formou um grupo que se chama Dungados, porque era na live do Dunga. Eu posso falar, né? Posso ficar tagarelando aqui, Rafael? É para isso. Então, no tempo da pandemia, eu entrava cedinho para a live do Dunga. O Dunga, vocês sabem, né? Que era da Canção Nova. Era só meia hora de oração que ele fazia com a oração. As orações, né, de Josué, as orações bem fortes, assim, pedindo a Deus que nos desse força, meia hora. Aí teve um dia que ele falou assim: tem um padre aqui, padre, dá a bênção. Aí esse padre que entrou é um amigo nosso, que é um padre que mora em Jerusalém, o padre Bessa. Aí ele entrou, aí foram entrando as pessoas, e sempre que ela, igual tá aqui o pessoal digitando no chat, aí foi digitando, editava e tal. Aí só sei que desse grupo a gente foi pro Telegram e já tem 3 anos. Que a gente é amigo lá, e a gente reza o Ângelo cedinho, reza meio-dia, reza 6 horas, reza 3 horas. E é um grupo que ficou amigo, já visitei casa dessas amigas no Nordeste. Então a gente virou amigo. Aí o grupo é Dungados Bom a Beça. Super original, né? Dungados do Dunga e Bom a Bem Beça do Padre original. Bessa. Pronto. Não foi eu que dei essa ideia, hein? Eu acho que foi a Rosana Galaxy que está aqui. Aí o pessoal, tipo, é do Brasil todo, aí tem gente de fora, né? O padre de Jerusalém, tem gente do Japão, da Inglaterra, ficou tipo um grupo de amigos que se conheceram pela fé, num tempo bem difícil. Então, todo esse processo de viver a fé, Deus foi apresentando pessoas, apresentando situações que foram me deixando forte para o que eu estou vivendo agora. Porque se eu não tivesse passado, não tivesse entrado na fidelidade, não tivesse conhecido esse povo tão amado, não tivesse os filhos que eu tenho, que são preciosíssimos, os melhores adultos que eu conheço são esses 4. Não tem adultos mais formidáveis do que eles. Se eu não tivesse eles, não tivesse os meus netos, né? Eu não estaria agora segurando o braço de Maria Madalena e João aos pés da cruz. Então, a minha história assim, de fé foi construída assim, está sendo construída agora. Olhando para vocês dois aí, sabendo que o Vitor tem a Camila, que é uma pessoa que eu gosto muito, que tem esses filhos lindos, sabendo que o Rafael tem a Ana Sabrina e tem 2 filhos lindos, que são pessoas que fazem parte da minha vida e me fazem caminhar, seguir. E eu amo muito vocês mesmo, amo ser fiel da cruz. Eu sou uma leiga muito feliz. E sou a leiga, olha só que coisa, hein? A leiga mais velha da casa. Nossa, gente. Eu me envelheci agora 1000 anos, né? Eu me envelheci 1000 anos agora. Olha, eu tava escutando você falar aqui e, assim, algumas coisas vieram à minha mente, né? Se eu não me engano, eu preciso voltar um pouco nos meus arquivos para eu saber se essa informação é correta, mas eu acho que quando eu entrei para fazer a minha etapa vocacional, nós éramos em 23 e ficamos eu, Juscelia e Camila. Nós somos 3, né? Da minha etapa vocacional. Somos 3, né? Hoje, na comunidade. E para mim é um privilégio ver os meus filhos crescendo com os filhos dos meus irmãos na comunidade. E ver a interação deles ali. E ver
aqueles mini fiéis ali, fazendo aquela kizomba saudável ali, aquele alvoroço. É bom demais ver a comunidade cheia de criança, né? Eu vim de uma época na comunidade que quase não se tinha família na comunidade, né? Que tinha, acho que tinha uma família completa na comunidade só. Porque não sei porquê, na verdade, mas eu acho que Deus foi moldando o propósito da comunidade justamente para isso, para ser um lugar onde se recepciona famílias, né? Tanto que é um lugar onde você recebe família e que uma criança pode chorar, por exemplo, numa pregação, ou pode chorar no meio de uma homilia, e as pessoas não se espantam com aquilo, né? Um lugar onde, usando uma palavra da forma, é family friendly, né? Onde as famílias são, onde é amigável para a família. É um lugar amigável para a família. Onde a família de fato é bem-vinda e onde a família de fato é uma prioridade. Onde a gente está lá para consolar a família também, em toda a realidade que ela existe, né? E, aliás, nós estamos lá para consolar qualquer pessoa. Eu sou um consolado da Fidelidade da Cruz, né? Então eu já fui consolado muitas vezes em muitas realidades da minha vida. Então só me resta consolar quando sou solicitado, né? É isso. A gente recebe de graça, a gente dá de graça. É assim que funciona. Lá na comunidade funciona exatamente dessa forma, né? A gente é moldado no consolo, né? Moldado na chaga para gerar o consolo. É desse jeito que funciona. A nossa realidade é essa. E a gente é assim com muita felicidade, né? O que às vezes talvez não entra na cabeça das pessoas. Como Sim. que você pode passar por cruzes e exalar felicidade, né? Mas esse é o nosso convite diário. É ser feliz no carisma que nós escolhemos, né? Até a minha filha mais velha que tá aqui, ela fez cirurgia do coração. Uma vez ela deu parada cardíaca e ela ficou 7 minutos morta, né? Como diz o médico, ela voltou do vale da sombra da morte. E ela está aí, abençoadíssima, com a filha de 2 aninhos. E assim, para mim foi muito difícil na época. Eu estava nessa mesma escola que eu estou hoje, aí uma pessoa chegou para mim e falou assim: Célia, Deus deve estar te castigando muito, hein? Acontece uma coisa atrás da outra com você, tipo, assim, meio que debochando, sabe? Nossa, quanto castigo você tem, hein? Aí eu falei: não, pelo contrário, Deus está me amando muito. E na graça de Deus eu tenho Ele. Porque as pessoas, elas não veem, assim, a dor, o sofrimento, né? Elas têm, assim, você não pode nem demonstrar que está de pé, que as pessoas querem realmente, quando você está com sofrimento, você esteja lá embaixo, né? Chorando e não percebem que a gente tem um Deus que nos sustenta. Então, passamos coisas que a gente percebe que se a gente não abraçar e amar essa cruz, a gente não passa. A gente não é, né? Eu acho que por isso que eu encontrei o meu lugar, porque realmente a gente passa muitas coisas, mas em Deus e como irmãos, assim, a gente consegue se manter de pé, né? O Vitor é um exemplo tão vivo disso, um exemplo que faz, assim, eu ver que não que a minha cruz é menor, que a gente não pode ver que a cruz da gente é menor do que, e vice-versa, né? Mas olhar assim que eu posso, né? Como eu posso e como eu me edifico com o seu testemunho, meu irmão. Como me faz bem, assim, ter você. Você me dá força, você e o Rafael. Se vocês desviarem o caminho aí, não desviem, que eu tô atrás de vocês, hein? Vai, segue, hein, Rafa? Tranquilo. A gente vai. Juntos a gente vai. A fidelidade, ela tem que ser fiel, né? É preciso. Sim, Na hora que a gente não for fiel, não é fiel, né? É uma sim. premissa, né? Tem que ser uma premissa. A gente tomando como ponto esse assunto, né? Do leigo, do fiel, do consagrado. A gente passa por muitas situações na vida, de fato, né? Como a gente tem falado aqui, né? E eu queria entender de vocês, já a Célia já falou um pouco a respeito, mas como que
a sua vocação hoje de fiel da cruz e como que a sua comunidade te ajuda a viver como leigo na sociedade. Como que essa realidade se encontra, né? Como que você consegue, por exemplo, exalar aquilo que Deus quer de você na presença das pessoas, nas situações cotidianas, nas situações que você vive, porque você não pode vestir ter uma veste de consagrado dentro da comunidade, tirar essa veste de consagrado, sair lá para fora e fazer atrocidades, né? Até porque isso gera um contra-testemunho, isso desacredita, né? Não só você como leigo, mas desacredita todo um trabalho que vem sendo feito dentro da comunidade, né? E a partir do momento que você sai, você também leva o nome desse carisma. Então, como que você enxerga a sua vida fora da comunidade e como que você representa essa comunidade lá fora? Como que você vê o carisma acontecendo na sua vida fora da comunidade? Bom, partindo do princípio que o nosso carisma é consolar, né? Posso te dizer que o primeiro movimento do carisma dentro de mim é que, na verdade, o Cristo me consola quando eu tento consolá-lo. Vamos dar um exemplo aqui bem claro. Dentro do meu casamento, como em todo casamento, há problemas. E quando esses problemas acontecem, eu faço desses problemas uma oferta. Eu ofereço para Jesus, por exemplo, por todas as vezes que eu ofendi a minha esposa, que eu pequei contra a minha esposa, que eu machuquei a minha esposa. Eu ofereço pelos casamentos das pessoas que, por algum motivo, me procuram para conversar, para aconselhar. E esse movimento de ofertar a Cristo acaba sendo um consolo para mim, porque eu encontro um sentido para o sofrimento, né? O sentido do meu sofrimento passa a ser outro, passa a ser um sentido sobrenatural de consolar Jesus e através do meu sofrimento na minha família, no meu trabalho, enfim, em todas as realidades, esse meu sofrimento passa a ser um consolo para Cristo e sabendo que meu sofrimento é um consolo para Cristo, uma contribuição para a evangelização, eu, de certa forma, me sinto consolado também, né? Eu encontro mais forças para seguir, mais forças para ser fiel diante do sofrimento. Sobretudo na minha vida profissional, em certo sentido, a gente passa muito tempo no emprego, né? De 8 até às 18. Acredito que a minha fidelidade a Cristo, sobretudo tentando ser um bom funcionário público, estudando, me esforçando por contribuir da melhor forma possível para a sociedade, isso é uma espécie de consolo e eu vivo isso para consolar, né? Às vezes eu estou aqui no meu trabalho, sei lá, com preguiça, cansado, com sono, porque Davi não dormiu, Esther não dormiu, mas de qualquer forma, diante de todas essas dificuldades, eu respiro fundo e falo, né? Eu vou dar o meu melhor aqui, dar o meu melhor para os meus colegas de trabalho, dar o meu melhor para a minha responsável, dar o melhor para as pessoas que de alguma forma confiam em mim aqui. E isso para mim é ser fidelidade da cruz, isso para mim é viver o carisma, porque é nesses momentos assim que eu estou um pouco com mais dificuldade no trabalho, mais dificuldade na família, mais dificuldade com as pessoas que estão dentro do meu círculo social. Neste momento das dificuldades é que eu consigo provar que eu sou fiel. É no momento da cruz que eu consigo provar que sou fiel e viver o carisma, né? Porque dizer que vivo o carisma nos momentos fáceis, isso talvez não seja a plenitude do carisma, né? O carisma é consolar Cristo crucificado. Então, quando esse Cristo crucificado se apresenta em mim, no meu trabalho, na minha família e, enfim, todas essas realidades, é que eu tento me doar e ser fiel o máximo possível. Maravilha. Sério? É isso, né? É ser verdadeiro onde for, né? Porque Deus vê tudo, né? Deus vê a gente no mais escondido, sozinho ou com alguém, onde for no trabalho. Eu sou professora. E eu tenho uma coisa assim, uma vez ouvi uma pregação do Monsenhor que ele falava muito, né? Que a cara é dos outros, os problemas são meus. Porque como professora é muito disso, às vezes eu estou cansada ou com alguma dificuldade, mas aí você chega, você tem que, né? Não que você vai ser falsa ali, aí é uma encenação.
Mas aí Deus já vai te transformando. Não, você vai servir, né? Você vai viver agora, vai ensinar, vai estar. Eu trabalho com crianças pequenas, então não posso me deixar, né? Então, assim, o carisma é consolar. Então, o meu consolo, às vezes, é até, né, no sorriso, no aconchego, na conversa, na fala, no meu jeito de ser. Então, eu sou muito verdadeira, eu sou muito brincalhona, eu sou muito amiga. Até assim, depende de onde eu chego. Até eu cheguei um dia desse na comunidade com um relógio cor-de-rosa. O Rafael falou assim, Célia, esse seu relógio não tá legal. Eu falei, Rafa, você não me conhece como professora, né? Então, assim, eu sou muito autêntica, muito, sabe? Então, eu acho que a gente leva o carisma na vida da gente, né? Então, não adianta eu chegar na comunidade, ser de um jeito, aí estou em casa de outro jeito, estou na escola de outro jeito. Então, é levar Cristo. A gente leva Deus, né? Essa vocação de leigo, de ser comunidade, é levar Deus, levar o que a gente vive mesmo, o que a gente aprendeu, o que a gente, como o Rafa falou, né? Quando ele teve aquele encontro que mudou, que os outros olharam, não, esse não é mais o Rafa, é um Rafa novo. Então, assim, nós somos reflexos desse amor de Deus, do que a gente bebe, né, dessa fonte lá da comunidade, das nossas formações, da adoração, de estar ali com as pessoas, de estar aprendendo nas pregações, nas palestras, nos retiros, nas convivências, que a gente leva para a vida. Mas, assim, não dá para ser duas caras, né? Lá onde eu trabalho tem um lema que fala assim que é ser de coração, né? Não vou falar o nome da escola, mas fala ser dessa escola é ser de coração. Aí, às vezes, as pessoas se questionam, mas fulano não é de coração, ele não leva o lema da escola. Mas acho que esse ser de coração é ser na totalidade, né? Ser o Vitor lá no trabalho, ser o Vitor aí onde está agora, ser a Célia, o Rafael. Então, ser fiel da cruz é ser Jesus, né? É levar Cristo, é ser de coração, viver esta fé, carregando a cruz, abraçando, ora, tá difícil, mas sabendo que esse Cristo que vive em nós, ele precisa se externar nos nossos atos, né? No nosso abraçar, no nosso sorrir, no nosso olhar, no nosso ser, eu ser mãe, professora, amiga. Então, eu sou muito feliz de ser fiel da cruz, porque eu encontrei um lugar que sou eu. Lá sou eu, na escola, sou eu, onde eu for. Eu não preciso ficar assim, mas esse jeito de fazer não é assim que eu gosto, não é assim que é certo, porque lá é a igreja, lá é a verdade, né? Lá eu sigo o que eu sou, porque a gente está tão cheio de pessoas ao nosso redor, assim, que às vezes não são verdadeiras, né? Que se escondem, oração de um jeito, oração de um outro, então é isso. Não sei se eu respondi como deveria. Não, Como para mim tá claro. É, Fala, pode falar. essa questão que a Célia falou de levar Cristo também achei bacana, porque o carisma também não é só viver a parte passiva de suportar o sofrimento, mas também tem a parte ativa da gente ir, né, e consolar. Eu lembro que antes da comunidade, isso já na igreja, né? Antes da comunidade, eu tinha um pavor enorme por estar com pessoas doentes, pessoas com dificuldades até psicológicas, assim mesmo. Eu tinha muita dificuldade de servir a essas pessoas com meu ser cristão. Mas depois que eu entrei para a comunidade, como o carisma é consolar Cristo em todas, a crescer bastante na caridade para com essas pessoas, a ponto de que
eu acabei ficando alguns dias no hospital com uma pessoa que nem parente minha era, só para poder ajudar e cuidar, uma pessoa já em estágio terminal. Hoje eu sou capaz de visitar, inclusive visitei uma pessoa no Hospital São Vicente para dar o consolo, o suporte, a ajuda ali necessária para a pessoa ficar em paz diante da situação dela. Então esse papel da gente também procurar ocasiões para viver o carisma é importante. Não é somente suportar os sofrimentos que Cristo permite nas nossas vidas, mas a gente também procurar ocasiões para consolar o coração de Jesus, né? Consolar o coração de Jesus não só onde a gente quer ou onde a gente se sente bem, mas em todas as realidades, porque este é o carisma, é todas as realidades. Eu tava vendo os relatos de vocês e assim, as nossas realidades elas se deparam com as realidades das outras pessoas, né? Acredito que a Célia, apesar de trabalhar num colégio confessional, ela deve conhecer crianças das mais diversas realidades em casa, que tem os mais diversos pais com as mais diversas realidades em casa também. Acredito que a mesma coisa deve se aplicar ao Rafael, né? Que deve ter os mais diversos amigos com as mais diversas realidades, que talvez vive uma realidade totalmente diferente da sua, que talvez tem valores totalmente diferentes dos seus, né? E isso acontece conosco diariamente, né? Um desafio, principalmente para nós, viver num mundo secularizado, onde tudo às vezes é permitido, onde está uma loucura aí do lado de fora, onde é aparentemente meio que todo mundo contra todo mundo, né? E assim, nem parece, mas já estamos chegando na reta final. Olha só, falei para vocês que o negócio era legal. E aproveitando que nós já estamos chegando nessa reta final, eu queria entender um pouco de vocês, porque é preciso um preparo. Não se para de pé sem oração. Não se para de pé sem estar nutrido. Isso, inclusive, é uma exigência da nossa própria comunidade, né? Então, não só como leigo, que também é uma exigência da igreja, está em dia com os carismas, está em dias com todas as coisas que a igreja nos pede, também é uma coisa que também vem de pronto ao nosso carisma, né? Quer estar sempre em oração, quer estar sempre fazendo uma prática devocional, uma prática espiritual, está sempre tendo uma leitura, sempre em dias com essas realidades. Queria entender de vocês, na etapa vocacional que vocês se encontram, primeiramente, se vocês estão felizes com a etapa que vocês se encontram, se vocês têm alguma dúvida sobre prosseguir para a próxima etapa, se vocês se sentem capacitados de ultrapassar essa barreira e seguir para uma próxima etapa, e como que vocês têm se preparado para as realidades que vocês se enfrentam e para as realidades que virão, né? Como que vocês pretendem chegar numa próxima etapa e de que maneira que vocês têm se preparado para essa realidade? Bom, vou começar respondendo a última pergunta, né? Como é que a gente se prepara durante o dia para enfrentar tudo? Sério, o dia que eu não rezar, eu corro risco profundo de fazer muita coisa errada. Eu tenho uma natureza, não sei se a palavra certa é natureza, mas você vai entender o que eu quero dizer. Eu tenho uma natureza muito difícil, muito ruim. E os dias que por algum motivo eu rezo menos, e veja bem, eu não disse não rezar, os dias que eu rezo menos, toda essa parte ruim, esse homem velho que existe dentro de mim, ele ruge com muita violência, né? Então, sem vida de oração, eu posso dizer para você, isso aqui não é falsa humildade, né? É autoconhecimento mesmo. Sem vida de oração, eu não dou um passo sequer. Eu não consigo. É uma questão de necessidade mesmo. Eu não consigo. E não é porque as coisas são difíceis exatamente, é porque não dá mesmo. Não dá para viver uma vida sem vida de oração, uma vida com Cristo sem vida de oração. E tem um outro detalhe, né? Que é o detalhe do amor, que é o detalhe que mais vale. É impossível dizer que quero consolar a Cristo e que quero amá-lo se eu nem sequer consigo rezar, né? Estar com Ele, ter desejo de estar com Ele, ter desejo de conhecê-lo melhor.
ter esse momento, esse momento diário de respirar com ele, né? É muito semelhante ao que acontece com um casal. Como é que eu posso dizer que eu amo minha esposa se eu não quero estar com ela? Se eu não tenho gosto de estar com ela? Se estar com ela para mim é um estorvo, né? E a oração é esse momento em que eu estou com Deus, esse momento em que eu me relaciono com Deus. Então, a partir do momento que eu entendo que a vida de oração ela não é somente uma questão de preparação para as dificuldades, mas também é o ápice da minha vida, vamos dizer assim, com Cristo, porque é quando eu me relaciono com Ele, eu acredito que até para rezar é mais fácil, para rezar é mais tranquilo. A gente sente saudade, sente falta de rezar, né? E agora, respondendo sobre a parte da etapa vocacional, eu estou feliz, mas eu estou um pouco incomodado, um bom incômodo, né? Isso é uma visão pessoal, eu não sei se isso é o que a comunidade ensina, mas é uma visão pessoal mesmo, minha. Para mim, eu me sinto como se eu tivesse noivado com a comunidade, né? Eu estou discípulo. A próxima etapa já é a consagração. E o noivado, ele é inquieto, porque é um sim que ainda não é pleno, vamos dizer assim. Você já disse sim, você quer, mas você ainda não é casado, né? Você ainda não é um consagrado, você é discípulo. Então eu estou feliz, mas estou inquieto. Eu vejo muito como eu estava no meu noivado, inclusive com a Ana, né? Nós estávamos noivados, mas nós não estávamos casados. Então eu me sinto feliz de estar aqui, né? Nesse noivado com a comunidade, mas ao mesmo tempo eu estou um pouco inquieto, pois eu quero me consagrar sim, sem dúvida nenhuma. Ah, tá. E para me preparar para isso, né? A gente tem que aproveitar o hoje, o agora. E eu me preparo para isso da mesma forma que eu me preparo para a morte, vamos dizer assim, né? É dar o melhor de mim a cada dia. Cada dia acordar com um fôlego novo e tentar ganhar virtude, combater os vícios, crescer em amor, crescer em fé, crescer em esperança. E fazer aquilo que o nosso fundador nos ensinou, e me ensinou basicamente desde o Via Crucis. Viver hoje já como um consagrado. Né? Se eu tenho certeza que é isso que eu quero, se eu tenho certeza que essa é a minha vocação, por que eu não posso, dentro do meu coração, viver já como um consagrado? Né? Então, eu não sei dizer ao certo se eu estou me preparando ou se eu estou vivendo. Né? Não é oficial, eu não sou um consagrado, mas dentro do meu coração eu já me esforço por viver uma vida de consagrado já há muito tempo, né? Melhorar a cada dia, lutar a cada dia, me esforçar a cada dia por corresponder melhor a esse chamado. E é tudo que Deus fez por mim, né? Perfeito. Sério? Eu sei que nesse caminhar, né, desde o Via Crucis, eu mudei muito. Porque, assim, eu quis mudar, porque eu vi que eu estava no lugar que eu tanto esperava estar. Eu até tinha falado para o Vitor que eu era postulante. É só vontade, né? Eu ainda não sou. Porque eu venho Via Crucis, 2 anos de vocacionado, eu estou no 2º ano, e depois vem postulante, e tem todo um caminhar até chegar, né, a ser permanente. Mas eu venho me preparando dia a dia. E a gente vai vivenciando momentos, né, convivências, situações que acontecem entre os membros, que a gente, ora desanima, eu confesso. Ora eu desejo continuar porque eu preciso ser decidida nisso. Mas algumas coisas acontecem que não só da comunidade, mas na vida que ainda, né, tem um caminhar. Mas é isso aí que o Rafa falou, né? Como o Tainan fala, tenho que viver como se eu já estivesse permanente, fazer o melhor, me doar, me preparar, né, dia a dia, porque é o lugar que eu desejo. Eu tenho que, apesar de que eu rezo muito, assim, porque eu já criei uma prática que o Tainan me ensinou, né, de dormir mais cedo, acordar. Qual é o horário que você quer se encontrar com Deus, que seja um horário
que seja bom para você. E meu horário de encontrar, eu sempre marco 5 horas da manhã. E tem gente que me pergunta, Célia, você acorda muito cedo, para quê? Eu vou encontrar com Deus. Mas é o horário que eu agora na quaresma eu estou levantando mais cedo, mas eu sempre levanto essa hora, bem cedo, no silêncio, assim, só os galos mesmo aqui de onde eu moro cantando. E é o meu momento, assim, de oração, sabe? Então, tem algumas práticas, né, que eu estou tentando ter esse hábito, e tenho o hábito de rezar o rosário todo dia, de buscar estar mais orante. E eu trabalho na escola católica que tem capela. Todo dia eu chego mais cedo, e as pessoas também falam, por que você chega tão cedo? Porque eu fico na capela. Então, eu tento, como o Rafa falou, para a Célia velha não voltar, eu tento ter essas práticas, né? Porque a gente só ama o que conhece, só ama aquele que a gente busca estar, né, mais próximo. Então, eu quero continuar, eu quero ser postulante, quero ser discipulado, quero ser permanente, quero ser da comunidade que me faz bem, mas eu preciso ter essas práticas para realmente eu não desistir, não desanimar, porque é o meu lugar. Eu gosto muito de ser fiel da cruz. E gostaria muito, como você, né, perguntou assim, que se eu me sinto feliz nessa etapa, eu me sinto. Eu me sinto triste de ver que muitas pessoas ficaram para trás, né? Mas eu me sinto feliz de estar onde eu estou. A Fabiana tem se tornado uma grande amiga, que é minha amiga de etapa, né? A gente vai criando afinidade nas etapas, né? E eu desejo ir junto com a Fabiana e com o Roniel e com o Rafael. Não, Rafael, com o Roniel. Somos só nós três Cara, agora. Só nós três para a próxima etapa. Eu pensei que era 4, eu esqueci. Então, eu estou muito feliz onde eu estou nesta etapa, mas eu desejo muito ficar mais perseverante para chegar até o fim. É isso. Eu acho que Eu o fim é acho. o céu, né? Não tem fim. O fim é o céu. Fim não vai ter. Fim só quando morrer mesmo. Tem. Só no céu, só no céu. Enquanto a gente está vivo, penso, é tempo de lutar, né? eu penso assim, é, a minha vocação ela não é para 10 anos de comunidade, 20 anos de comunidade. É para a Deus vida, me né, chamou Rafa? para ser fiel da cruz para a vida inteira. Então, sei lá, tô com 8 anos de comunidade, eu acho, 8 ou 7. E eu já vi muita gente, não só dentro da comunidade, mas em outros movimentos também, dizendo que está cansado, que já tem tempo que está nessa pastoral, já tem tempo. Gente, se eu tenho um chamado é para a vida inteira. 7 anos não é nada perto de uma vida inteira, né? E se a gente ainda for mais para frente, né, pensar que no céu eu também sou um fiel da cruz, 7 anos perto do que é o infinito não é nada, né? Então, se eu já estou cansado agora, tem alguma coisa errada na minha vocação, né? Tem alguma coisa errada com o meu sim, porque o É. sim é para sempre, é igual o sim de Nossa Senhora, foi um sim que foi dado naquele momento para o anjo, mas é um sim que abarcou toda a eternidade. Algumas coisas que eu fui aprendendo ao longo do caminho me direcionam muito para viver as coisas que eu vivo hoje, né? Uma delas eu ouvi até um influenciador, ele nem se considera um influenciador católico, ele só é um influenciador. E ele fala que é como se a igreja fosse um mapa, e é um mapa que ele já te mostra aquilo que você tem que fazer. Então, são 2000 anos de história, onde todas as pessoas praticamente já fizeram todas as perguntas e tem praticamente todas as respostas. Então, onde você tiver alguma dúvida, você vai lá, pesquisa lá dentro e você vai conseguir achar uma resposta. Então, você só precisa seguir. Saber fazer as perguntas, saber achar as respostas e seguir aquilo que está lá. Uma das coisas é essa, né? A segunda coisa também é baseada muito nisso, né? Imagina, se você tem 2000 anos de história, santos e mais santos, doutrina, magistério, palavra de Deus. Cara, se você tá cansado, mano, você tá fazendo alguma coisa errada mesmo. Será que você tem 20 anos de experiência com Deus? Ou você tem 1 ano de experiência vivido 20 vezes?
Qual, 20 anos de experiência com o trabalho de Deus, né? Pois é, ou qualquer outra coisa parecida com isso. Então, eu sou um empregado do Senhor. É preciso você perceber o que está acontecendo com você. Eu acho que o importante é isso, é você passar para o próximo passo certo daquilo que você está fazendo. É preciso que você esteja certo daquilo que você está fazendo e que você principalmente conheça o Deus que você está servindo, sabe? E você tem material para fazer isso, né? É Deus quem está aí, é Deus quem está te convidando, é Deus quem tá com você. Então, não há o que temer, não há o que pestanejar, não há o que desviar o olhar, né? Não existe outra certeza para nós. E se você realmente foi amado por Deus, não há o que duvidar, né? Acho que uma vez que você foi resgatado, você não tem outra opção, porque o seu coração não se contentará com outra coisa. Não tem outro lugar para você preencher o vazio que está dentro do seu coração. Então, a gente precisa seguir apenas, né? Nada do que vai acontecer aqui do lado de fora vai fazer você suportar aquilo que você precisa suportar, né? Talvez se você passasse pelos problemas que você passa, eu digo por mim, se eu tivesse longe de Deus, não teria mais eu aqui nesse momento, não teria. Então é isso, né? Se apegar com Deus, seguir em frente e pronto. Não pensa muito não, cara. Só vai. Só vai. Para finalizar, e como é o tema do nosso podcast, gostaria de saber de vocês qual é a conta de fidelidade de vocês. A gente estava conversando mais cedo, né? Antes de entrar no vídeo, e foi por agora que surgiu mesmo, assim, a minha gota de fidelidade dentro do meu contexto, dentro daquilo que eu estou vivendo nas minhas várias realidades, né? Trabalho, família, etc. E eu me lembro de uma frase do catecismo que dá sinais, ensina um pouquinho sobre o que é ser um leigo. E é exatamente isso que eu tenho tentado viver de verdade. Foi bacana, assim, ter lembrado disso. E a minha gota de fidelidade é ser este leigo que a igreja espera que eu seja. É justamente uma pessoa que, vivendo no mundo, né, porque um religioso, teoricamente, está um pouco mais afastado das coisas mundanas, eu estou mais em contato, eu toco nas coisas do mundo, mas vivendo as coisas do mundo, vivendo no meu emprego, conduzir todas essas coisas materiais, essas coisas temporais, para os desígnios de Deus, né? Tentar, com o meu pouquinho, com a minha gota de fidelidade, levar o carisma e levar a igreja até onde, talvez sem a minha presença, não ia chegar. Aqui no meu trabalho, talvez na vida da Ana, talvez na vida dos meus amigos, ser esse leigo que continua essa obra de evangelização e ajuda a igreja nesse apostolado. Amém. Célia? Muito bem, Rafa. Ô, Rafael, eu acho que a minha gota de fidelidade é isso, permanecer no amor, né? Permanecer no amor sendo mãe, permanecer no amor sendo vó, sendo professora, sendo amiga. Tantas pessoas, né, cativadas, agora eu cultivá-las, né? Eu gosto muito, assim, gosto muito de ser amiga, de cultivar esse amor, né? De ser esse amor de Jesus, assim, de ser esse olhar generoso, esse abraço, esse cuidado. Acho que minha gota de fidelidade sempre vai ser isso. É isso que me dá forças, né? É um dar e receber. Na graça de Deus, um dia eu era sozinha, até falo, né, para as meninas, que eu estava numa redinha sozinha, porque minha mãe que me adotou, ela falou que chegou onde ela me chegou para adotar, eu estava deitada numa rede, sabe quando a rede cai para dentro assim? Aí ela abriu a rede e me viu lá dentro, e minha irmã até falou que foi amor à primeira vista. Então, um dia eu estava sozinha e hoje eu tenho uma família que eu pedi para Deus. Eu sempre pedi para Ele que eu tivesse muitos filhos, muitos netos, e Deus sempre me deu muitos amigos, muitos irmãos. Tenho muitas irmãs, muitos
muitos corações assim que me fazem ser essa gota de fidelidade. Que eu acho que para mim é uma gratidão a Deus. Que eu nunca fui revoltada com a minha situação assim, eu sempre quis amar, sempre quis consolar e cuidar. Então, essa é a minha gota de fidelidade, que eu permaneça sempre no amor de Deus. Eu permaneça sempre fazendo o que Deus quer, assim, que é cuidando do outro. E sendo eu, verdadeira. É isso. É um dos pilares da Isso. comunidade, né? Verdade. Verdade. Sim. É isso. É isso. Gente, maravilhoso. Sensacional. Muito obrigado por vocês Muito estarem bom. aqui hoje. Foi muito bom partilhar com vocês. Muito bom, Vitor. Obrigada. É isso aí. Obrigada, Rafa. Vamos fazer a Obrigado oração também. da Escola de Fidelidade para a gente encerrar. E antes da gente fazer a oração da Escola de Fidelidade, quero passar uns recadinhos rápidos aqui, que nós estamos fazendo a nossa ação entre amigos, né? Que vai correr agora dia 11 de setembro. Nós ainda temos bilhetes, então, por favor, nos ajude, né? É muito importante para manter essa obra. Nós temos mais de 10 prêmios que serão sorteados. Para saber mais informações, acesse lá, @fidelidade.dacruz, que lá você vai ter mais informações a respeito, né? E vamos nessa. E outra coisa, dia 2 de setembro, nós também teremos a nossa noite de louvor, e você é nosso convidado. Vai lá, rezar junto conosco, conhecer um pouco da nossa comunidade. Mais informações também no nosso Instagram, beleza? Então vamos rezar a nossa oração da Escola de Fidelidade. Vamos fazendo por partes, tá? Célia, você começa, eu sou o segundo, Rafael o terceiro e assim sucessivamente. Vamos lá. Pai misericordioso, Deus Todo-Poderoso, tu que és fonte da luz e da ciência, concede-me um coração ardente, fiel e sedento da sua vontade, para conhecer as suas obras e escutar o teu chamado à perfeição. Jesus crucificado, servo sofredor e filho de Deus, quero permanecer aos pés da tua cruz, ao lado da Santíssima Maria, sua mãe e nossa, e diante de suas dores, cultivar um amor filial a Deus e a perseverar na vivência da sua palavra. Espírito Santo de Deus, fiel consolador dos aflitos, derramai seus dons durante minha caminhada evangélica e fortaleça minha decisão de prosseguir com coragem ao encontro dos sofredores e pequenos, anunciando o Evangelho com alegria. Sério? Ó Santíssima e Indivisível Trindade, que é essencialmente dom de si, é amor na sua realidade original e infinita. Fortaleça-nos a testemunhar e viver a comunhão, a sua imagem e semelhança. Nossa Senhora das Dores, rogai por Rogai nós. por nós. São Tomás de Aquino, Rogai por Rogai nós. por nós. São João, apóstolo e evangelista, rogai pela comunidade católica Fidelidade da Cruz, por todos da Escola de Fidelidade e pelo mundo inteiro. Amém. É isso, pessoal. Por hoje é só. Agradeço a todos que nos acompanharam. As amigas da Célia, sejam muito bem-vindas. Voltem sempre. Estamos aqui todas as semanas. Deixa eu só beleza? falar que a Rosana Galaxy, que está aí, está de aniversário hoje. Parabéns, Rosana. Deus abençoe. Aniversário. Feliz Parabéns. Deus aniversário. abençoe. É isso aí. As filhas da Célia também, por favor, venham nos visitar de vez em quando aqui no nosso podcast. E é isso. Semana que vem temos mais um encontro. Esteja conosco, beleza? Beijo para vocês, meus irmãos. Muito obrigado pela companhia. Obrigada. Até a próxima. Valeu. Até a Fiquem com Deus. próxima. Até mais. Tchau.